Bom, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui de noite. Podem estar certos disso. A nossa missão hoje, o nosso plano de trabalho, está relacionado com o livro que foi escolhido como tema central do nosso painel, e nós observamos nos primeiros encontros que nós tratamos, na verdade, a Gênese, né? Ele trata de uma evolução histórica, temporal do nosso planeta e da humanidade que o habita. E nos capítulos anteriores, nós olhamos justamente a parte que nós conhecemos com mais facilidade, que é o presente e o que passou, né? Conhecemos a gênese morfológica da Terra, conhecemos os nossos fósseis humanos e de animais e de florestas. Então, existem evidências de que como nós éramos na origem. Bom, isso em relação ao passado. Analisando em relação à linha do tempo, o nosso plano de trabalho de hoje é falar daqui para frente, falar do futuro, certo? Bom, Kardec escolheu como tema para esse estudo, ele chamou essa parte, a última parte da Gênese, de predições e segundo o Espiritismo, porque nós estamos estudando tudo de acordo com as orientações da doutrina dos Espíritos. Bom, então esse é o nosso cenário, estudar o futuro, certo? Bom, então, dentro desse cenário, nós estamos aqui, e são 2 capítulos a serem estudados, o 16 e o 17, que tratam da teoria. Eu vou tentar ficar aqui para não atrapalhar vocês. A teoria da pré-ciência e predições segundo o Evangelho. Existe um terceiro tema, que é o último capítulo, na verdade, da Gênese, dessa parte da Gênese, que fala a visão de Kardec e dos Espíritos em relação ao que se pode esperar enquanto trajetória do nosso planeta na transição em que nós sabemos que estamos inseridos, de planetas com determinadas características para um planeta melhor, um planeta com mais condições geológicas favoráveis e com uma humanidade morando nele moralmente diferenciada em relação ao que existe hoje. Bom, nós chamamos isso de certeza da boa nova, certo? Então, a nossa mensagem hoje, começando no primeiro slide, é de vai dar tudo certo. Apesar de nós olharmos para o que está acontecendo no nosso cenário atual, muitos de nós disseram assim, não é possível, Jesus tirou férias, mas isso não é verdade. Ele está no timão e ele não só planejou cautelosamente tudo que deveria ter acontecido e aconteceu há 4,5 bilhões de anos, são 4,5 com 9 zeros de anos, e ele veio acompanhando, fez um programa de trabalho, não só programou, mas como bom gerente, veio para verificar o que estava acontecendo, veio pela primeira vez, há 2.000 anos atrás, e nos visitou, está em A Caminho da Luz, mais recentemente, lá no meado do século XV, né, com uma missão muito especial, que está registrada em Brasil, Pátria do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi a segunda visita de Jesus à Terra, né? Ele sempre fez, programou, veio verificar, e ele sempre manda alguém para corrigir alguma rota. Esse processo é um processo analítico, que tem uma visão de futuro, que é um plano, e é sobre esse plano que nós vamos falar. Esse plano nos foi anunciado. Ele veio anunciar esse plano, anunciou há 2.000 anos atrás e deixou um registro que nós conhecemos como os escritos do Velho Testamento. Certo? Bom, e essa herança ficou para nós, né? E no Velho Testamento, nós vamos ver, nessa parte aqui, ele fez lá para nós uma série não de injunções, ele fez uma série de determinações. A única coisa que Jesus não determinou foi
o tempo em que determinada, digamos, ação vai acontecer. Por que ele não determinou o tempo? Ele determinou o que iria acontecer com precisão. Ele não determinou quando iria acontecer, que seria a predição perfeita, porque não dependia dele. Porque quando dependeu dele, ele dizia assim, estou saindo daqui e vou ser julgado. E vou ser sacrificado e crucificado. Ele sabia isso. E dentro de 3 dias vai acontecer isso. Certo? Porque dependia dele. Ele poderia ter desistido. E ele já sabia que não iria desistir. Ele veio para isso, para não desistir da prova de consistência, né? De permanência e mais, de permanência permanente mesmo, de ficar conosco eternamente. Bom, então essas já fazem parte das predições de Jesus, que nós vamos detalhar um pouco mais, certo? Bom, então, vamos então começar o nosso estudo mostrando como é que ele vai ser organizado. Nós vamos ter uma parte em que nós vamos discutir o que é predição, o que é presciência, o que é premonição. Primeiro desafio nosso, porque esses 3 termos se confundem para nós e são tratados no Evangelho, em determinados textos que são não evangélicos, e a gente precisa entender isso. Bom, vamos tentar explicar as evidências, que são os relatos espíritas ou relatos leigos, que nos falam justamente dessas predições, certo? Predições não necessariamente de Jesus, mas predições históricas que sempre aconteceram, que vieram ao longo da trajetória da humanidade, bem antes de Jesus, a nos estabelecer algumas diretrizes, e em alguns casos, algumas determinações para o futuro. Bom, e nós vamos verificar o seguinte, e isso era uma estratégia de Kardec, né, digamos, comparar diversas fontes de informação para aferir a veracidade. E nós vamos tentar fazer isso hoje. Bom, e depois vamos falar sobre isso. Então, eu devo passar rapidamente por aqui. Então, vamos lá. Então, vamos definir o que é predição, presciência e premonição. Para dar uma dica para a gente, o título dessa página é Jesus Sabe. Quem sabe é capaz de descrever o que sabe, não é? Sabe? E Jesus sabe por algum motivo. Ele sabe porque nos conhece de perto, intimamente. Ele conhece o nosso planeta porque foi ele que foi o engenheiro, o arquiteto, o executor, o chefe da obra, né? O gestor de todo o processo de construção do nosso planeta, certo? Toda a arquitetura foi feita segundo a sua orientação, o seu conhecimento. O que aconteceu? Em seguida, ele sabe como é que foram, e nós vimos aqui, as tentativas para nós chegarmos ao ser hominal que somos nós. Ele tentou várias coisas, os espíritos que vieram aqui com ele, auxiliando, fizeram várias tentativas, nós vimos aqui, até que o ser hominal deu certo, né? Deu certo, e nós estamos aqui. Nós não somos perfeitos, mas estamos a caminho de sermos melhores. Então, Jesus, ele tem uma característica em relação à previsibilidade, capacidade de previsibilidade diferenciada. Então, nós vamos tentar entender. Bom, então nós vamos ver o seguinte, o que é predição? Predição é uma ação, não é um substantivo. Ato de predizer, dizer algo antes dele ocorrer. É ótimo a gente saber predizer, não é? Seria muito bom para o nosso dia a dia. Será que teria alguma desvantagem nós sabermos tudo antecipadamente? Porque se houvesse só vantagem, nós já nasceríamos com um manual, era só dizer, dia tal eu faço isso, dia tal vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não tinha a menor graça. Nós não teríamos nenhum mérito, né? Nas nossas realizações, porque estava tudo programado, tudo certinho. Agora, a gente ter uma diretriz é muito bom. Agora, vai depender de nós como é que nós vamos trilhar, em quanto tempo, como é que nós vamos enfrentar os obstáculos, como é que nós vamos ajudar alguém a tirar os obstáculos do seu caminho. Então, isso depende de nós, né? Então, por conta disso, não dá para a gente traçar uma linha do tempo com precisão. Nem para a nossa vida, porque
porque nós não conhecemos o amanhã com precisão. Bom, então predizer significa historiar o futuro. Isso pode ser comprovado? Pode. Porque alguém que fez uma previsão como Miguel Nostradamus, na Idade Média, muitas das coisas que ele falou não aconteceram, felizmente, porque ele era muito trágico. Né? E muitas interpreta-se como sendo um acerto nas suas profecias. Né? Kardec, inclusive, faz uma série de comentários, não necessariamente totalmente favoráveis ao que Nostradamus fez, pela maneira como ele fazia. Né? Bom, não por maldade, mas é que ele usava uma metodologia que não tinha precisão cartesiana, matemática. Então, ele não podia acertar sempre. Né? Mas muitas coisas ele chegou perto. Né? Bom, então, olha só, a previsão não necessariamente pode ser comprovada. Ou pode? Depois que o fato acontecer, pode. O problema é antes do fato acontecer, certo? Agora vamos ver o que seria a presciência. Então, a previsão é o que alguém estabelece, infere e pode ou não acontecer. A presciência é diferente, que a presciência, ela pressupõe que quem fez a predição sabia que ia acontecer. Então, a presciência é a ciência prévia de alguma coisa. É preciso que se tenha um controle exato do que ia acontecer, e isso é uma característica de espírito muito avançado. Espíritos que têm uma visão diferenciada do que acontece. Do tipo Jesus, do tipo alguns profetas, e assim por diante. E alguns desses profetas estão entre nós hoje, profeciando, ajudando e assim por diante. E o que seria, bom, então olha aqui, uma nota. É possível predizer? É possível predizer, mas com segurança quando se possui o domínio da presciência. Se eu sei com certeza, eu posso dizer, isso vai acontecer, que é o caso de Jesus. Então, quando Jesus, no Evangelho, que a gente vai ver algumas passagens, diz assim, vai acontecer isso, vossos filhos e vossas filhas farão profecias, ele sabia que isso ia acontecer, porque isso fazia parte de uma programação que seria benéfica à evolução da humanidade. Aquele tipo de profecia era benéfica e, portanto, iria acontecer. Inclusive, existem duas, digamos, famílias de profecias que são atribuídas a espíritos com responsabilidade e nível de ciência diferente. Existem as profecias que Kardec explica, que elas estão relacionadas com o nível de impacto global ou local. Por exemplo, a gente pode ter um impacto global, uma grande chuva, como aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro, que foi localizada. E existem alguns aspectos climáticos, alguns impactos climáticos que são mais globais. Por exemplo, se houver um degelo exagerado no Polo Norte, né, por excesso de temperatura ambiente, esse impacto é global, porque ele vai afetar o nível dos mares, vai afetar os oceanos, e ele não se restringe ao Polo Norte. Quando o efeito é global, sabe quem se encarrega disso? Ninguém terceiriza isso. Jesus, em termos do nosso planeta, sobre um planejamento de Deus, interfere diretamente nisso. Ele não manda, ele faz. Então, quando tem uma predição que tem impacto global, ela não é entregue a qualquer um. Agora, as predições que são particulares, que afetam um grupo pequeno de pessoas ou uma individualidade, fica a responsabilidade do indivíduo. E aí depende do indivíduo o tempo, o esforço que ele vai utilizar para desenvolver aquela atividade. Né? Então, tem essas duas particularidades, impacto global ou impacto... e é assim que a gente faz, né? Nós não entregamos uma responsabilidade muito grande a uma pessoa sem experiência. E os espíritos fazem a mesma coisa. Bom, então, se é importante a gente ter acesso à presciência, como é que se domina essa presciência? Nós já vimos. A presciência só se obtém através de esforço. Esforço de estudar, de ter conhecimento, de se desenvolver, ou, efetivamente, planejar, programar, participar de um evento. Aí a gente aprende. A gente aprende, como a gente costuma falar, fazendo. E aí eu adquiro a ciência
daquilo que eu me propus a fazer. E por eu ter essa ciência, sou capaz de fazer um planejamento sobre o futuro daquela atividade que eu planejei. No caso, por exemplo, a humanidade da Terra. Não foi qualquer espírito que foi encarregado disso. Nós sabemos que foi Jesus. Bom, então, continuando. A última definição é a premonição. O que seria a premonição? Nós vimos o que é a capacidade de predizer, a capacidade de presciência. O que é premonição? A premonição é um acontecimento ou experiência tomados como sinal de que algo poderá acontecer. Então, o processo pelo qual alguém tem uma premonição, que a gente poderia chamar de insight, né, não é uma adivinhação. Por algum processo, que nós vamos ver qual é, de influenciação, nós somos intuídos, efetivamente intuídos, por um processo do pensamento, de ligação de pensamento, a entender que determinado ocorrência pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer. Isso é uma premonição. Premonição teria, digamos, que finalidade? Não é para rogar praga para ninguém, isso vai acontecer, não. É para nos alertar. Olha, se nós tivermos hábitos nocivos à nossa saúde, poderemos vir a ficar doentes. Não é? Se nós não fizermos exercício, poderemos ter algum problema circulatório. Então, a premonição é isso. Cuidado, porque se você tiver esse tipo de atitude, tem aquele tipo de consequência. É uma advertência. Então, o aspecto premonitório da atuação dos espíritos é muito importante. E eles, o tempo todo, se aproximam de nós com essa intenção, de nos avisar, de nos alertar. Bom, sempre houve predição na trajetória da humanidade. Aqui existe um livro, que é do Carlos Loureiro, um livro publicado pela FEB, em que ele analisa 34 obras e, desde os primórdios, antes das culturas gregas e romanas, já se previa. Falava das pitonisas e assim por diante. E durante toda a trajetória, a chegada de Jesus, a Terra, depois da chegada de Jesus, Idade Média, a Renascença, toda a humanidade, ela foi, esse livro comenta isso, né, em vários capítulos, um livro à venda aqui, um livro da FEB, ele faz uma síntese de 34 obras. Essas obras, e vem até os estudos de Kardec, ele cita a Gênese, né, um livro de 1998, ele cita a Gênese, e ele já cita, porque Einstein viveu no século XX, as questões relacionadas ao inconsciente coletivo, aos estudos sobre o espaço e tempo, a quarta dimensão. Tá? Porque se nós temos 3 dimensões que definem o espaço, que é altura, largura e comprimento, a quarta dimensão é o tempo. Ou seja, um corpo se desloca do passado para o presente ao longo do eixo do tempo. E esse eixo do tempo nos interessa, né? Nos localizarmos. Bom, então, essas são as referências. A gente repara que nessa lista de referência, embora o autor seja espírita, e ele tem outros livros espíritas, só existem 2 nomes que nós conhecemos, Camille Flammarion e Ernesto Bozano, com 2 obras importantes, relacionadas com a nossa inserção no tempo, a humanidade inserida no tempo, ou no tempo determinado, ou numa projeção, tempo para frente, ou numa regressão, tempo para trás. Regressão, tempo para trás, estudando o quê? Vivências passadas, processo da reencarnação. E para frente, também nós verificamos, até mesmo nos livros espíritas, nós vamos ver, existem livros espíritas e livros leigos, que nós vamos também citar, que falam da progressão de memória. Certo? Bom, a regressão de memória, fazendo um paralelo, o processo em si é o mesmo, o processo mecânico de fazer uma coisa ou outra é o mesmo, certo? O processo de êxtase, de relaxamento é o mesmo. A questão é como é que eu conduzo alguém para o futuro ou para o passado. Né? A primeira preocupação que houve dos psicólogos e psiquiatras era trazer algum tipo de conforto para um problema do presente que estaria provavelmente situado numa atitude do passado. Então, vamos lá no passado, visitamos esse problema e voltamos. O problema é que muita gente ficava preso no passado. Por quê? Porque o terapeuta não sabia fazer a volta. E por isso é que é um perigo fazer terapia de regressão de vidas, de vivências. Tem que fazer com quem sabe. Né? E o mais interessante é que, mais recentemente, está se dominando a técnica, né, de ir para o futuro. Né? Que futuro é esse? O futuro existe? Né? Nós vamos verificar que o futuro existe.
né? E ele existe com concepções diferentes, depende da nossa concepção. Por exemplo, o que seria o futuro para um materialista? Qual é a concepção do futuro do materialista? É que depois que ele morre fisicamente, nada mais existe. Qual é a importância que o futuro tem para o materialista? Muito menor. Ele pode até ter uma preocupação com seus filhos, deixar uma fortuna para os filhos, assim por diante. Mas para ele não existe nenhuma lógica em preocupação com o futuro. Então o materialismo é como se matasse o futuro. Certo? Então, para o materialista, esse negócio de predição, presciência, premonição, não tem nenhum problema, não tem nenhum valor. Agora, para nós que sabemos que vamos regressar, o que vai acontecer na frente, o que vai nos esperar, tem importância sim. E os espíritos vêm nos orientar nesse sentido. Por isso que a regressão de memória é tão importante para o estado atual. E a progressão de memória, como vai ser visto, também é importante para o estado atual. Não é um simples exercício de nos deliciar com as curiosidades sobre o futuro. Ele vai muito além disso. Né? Bom, então vamos lá. Tem essa lista esse livro é de 1998, né? E tem essa lista de autores, e eu agregaria esses, né? Que estão aqui os livros dele. O coronel engenheiro Albert de Rochat, que foi parceiro de Kardec, com vidas sucessivas, Leon Denis, que tem uma série de obras sobre isso, né, sobre regressão, sobre pressentimento, sobre uma série de assuntos relacionados com o tempo. Emmanuel, em várias obras, inclusive A Caminho da Luz, né, nós vamos ver aqui, e Hermínio de Miranda, que é o Papa do tempo, com o seu livro Memória e o Tempo. Certo? No primeiro capítulo, ele mata a questão, como é que é esse negócio. Bom, e, mais recentemente, nós temos autores contemporâneos, que são Brian Weiss, a doutora Ellen Wambach, que tem um livro fabuloso, que está aqui. Infelizmente, ele não tem em português, esse livro aqui, que fala especificamente sobre progressão de memória, né? E que o nosso amigo Hermínio Miranda, de maneira generosa, porque ele é uma pessoa que não faz nada, era desocupado, ele leu esse livro todo e traduziu para nós num capítulo do livro dele, que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, tá? As Duas Faces da Vida. Tem um capítulo aqui, que ele resume um livro dessa grossura num capítulo. Ele tem uma capacidade de síntese incrível, né? Eu li umas partes desse livro, e li o capítulo dele, e match, né? Tudo certinho. E Ian Stevenson, que é o Papa da regressão e da reencarnação. Bom, então, esse é o nosso panorama. Dentro desse panorama, a gente sabe que Leon Denis foi um dos artífices, um dos cientistas preocupados de perto com a intuição, com o pressentimento. Existe um artigo, né, nesse boletim aqui, de 1902, em que está referido nesse livro do Carlos Loureiro, que é esse aqui, ó, que é aquele que tem 34 referências. Esse aqui é um livro da FEB, certo? Então, em que ele faz uma referência importante, uma síntese do que é esse boletim. Nele, o que acontece? Leon Denis foi pesquisar vários casos que eram citados de avisos de acidentes que se tornaram fatos. Tinha um aviso do acidente, estava registrado lá no jornal, não sei o quê, dia tal, o trem vai descarrilhar, vão morrer não sei quantas pessoas, não sei o quê, dia tal acontecia isso. Então, isso é um fato importante, certo? Havia uma evidência da ocorrência. Então, ele fez essa pesquisa como cientista e chegou a essa conclusão. E o nosso amigo Kardec também teve, né, os seus insights, o seu trabalho de pesquisa muito cuidadoso na Revista Espírita, no ano 10, antes da publicação da Gênese, que é a Gênese do ano seguinte. Em novembro, a Gênese, acho que é de março, e no ano anterior, em novembro, ele publica na Revista Espírita um apanhado. Kardec não devia dormir, né? Porque o que ele produziu é incrível. Ele fez uma retrospectiva das biografias dos grandes vultos da história da ocasião. Só tem biografia escrito grande vulto, né? Ninguém vai se preocupar em escrever minha biografia, mas do rei, todo mundo sabe das idiosincrasias da vida particular do rei. O que acontece? O rei disse, eu tive um sonho assim e aconteceu isso. O biógrafo registra, ele ia lá e estudava a biografia. E ele fez uma correlação entre os presságios, as premonições, as predições do rei e o que aconteceu. Tá? E ele fez uma comparação, mostrando que
O fato existe, a predição funciona. Inclusive, haviam ocasiões em que o rei dizia assim, olha, eu estou com essa dúvida, se a vela apagar é porque vai acontecer. A vela apagava, e tem registros disso, com testemunhas e tal, e, bom, é o que está registrado por Kardec. Então, o que acontece? E outra coisa, Kardec também, nas suas pesquisas, ele identificou anúncios de grandes catástrofes, crianças que nasceram com defeitos, casamentos que não dariam certo. O pessoal ia muito na pitonisa para saber, vai dar certo ou não vai dar certo. Hoje não se faz isso, lógico. Naquele tempo fazia. Então, o que acontecia? O mago, no caso, era um médium, né? Ele tinha lá a sua intuição e dizia, vai dar certo ou não vai dar certo, às vezes coincidia, às vezes não coincidia. Então, havia sempre, por parte de Kardec, uma preocupação muito grande com relação à consistência da informação e veracidade, certo? A informação existe, ela é consistente, mas é veraz? Ele ia pesquisar, certo? E tem esse trabalho dele na Revista Espírita, que a gente tem aqui disponível, que é muito interessante, é um trabalho pequeno, deve ter umas 12 folhas, mas dá para a gente ler, não é um documento tão grande. Mais recentemente, o que a gente tem? São as biografias, a bibliografia do coronel Albert Rochard, que foi contemporâneo de Kardec, com suas obras, né, que foram citadas, a gente vai ligeiramente falar sobre algumas delas, sobre esse aspecto. Então, aqui estão as obras. Essa obra em particular, do Brian Weiss, é muito interessante. Aqui está o nosso amigo Brian Weiss, tem 74 anos trabalhando hoje, ele tem uma clínica na Flórida de pesquisa, né? O Monte Sinai Medical Center, a psiquiatria é responsabilidade dele. E o que ele faz? Ele tem 1,5 milhões de livros vendidos, 20 publicações, não é um tolo, né? Ele foi muito conhecido nos anos 80 e 90 pelos estudos paralelo com a doutora Ellen Wambach, de regressão de memória, e ele percebeu, num determinado tempo, que ele induzia a regressão e as pessoas iam para o futuro, automaticamente. E ele perdia o controle e ele deixou a coisa ir. E depois ele começou a perceber, ele tem uma fundação com dinheiro para fazer pesquisa sobre o futuro, e o futuro é importante pelo seguinte, o futuro tem valor comercial, né? Então, as fundações financiam a pesquisa sobre o futuro para saber quais serão os hábitos das comunidades no futuro. Entender hábito é importante, né? Eu sei o que o pessoal vai comprar, então me preparo hoje para o mercado do futuro. Então, ele tem muito dinheiro, lógico que ele usa bem o dinheiro dele, né, para pesquisar o aspecto científico e tirar algum proveito útil para isso. Que saber só o futuro por curiosidade tem um valor muito limitado. Ele dá a essa pesquisa uma outra conotação que ele vai explicar aqui. Então, ele percebeu que existiam 3 momentos. Um momento que correspondia a 150 anos à frente, cerca de 2100, um a cerca de 300, 400 anos, e um outro a cerca de 1.200 anos atrás, e isso está no livro dele aqui. Esse livro é de 2008, eu tive acesso a esse livro pelo João Aparecido. Ele disse, olha, tem um livro interessante, acho que você vai gostar de ler. Eu saí e comprei o livro, né? Então, veja só, talvez ele se lembre disso. Eu tenho o e-mail dele, guardado até hoje. Então, olha só, ele pesquisou até 2008 7 mil casos de regressão, de progressão ou regressão. Tudo catalogado, com rigor científico, estatístico. Ele e a sua equipe, que eles têm dinheiro, têm uma fundação em vários países de língua inglesa. O que eles perceberam? Que há 100 anos à frente, eles descrevia-se uma cena, digamos, ambiental de um planeta com dificuldades, com poluição, com impactos de fome em algumas regiões, com cidades distribuídas com uma população muito concentrada, com o campo abandonado. Dá para reconhecer esse planeta? E descobriram alguma novidade? É só olhar o que está acontecendo hoje. Nós estamos caminhando para lá. Mas, mais adiante, ele percebe uma estabilização e já alguns focos